Fala para ele, você não tem noção para onde você veio. Fala para ele, você não tem noção para onde você veio. Fala para ele, você veio para um ambiente de cura. Fala para ele. Transformação, restauração. Portanto, fala para ele, a partir de agora, fica tranquilo, relaxa, que Deus vai falar com você de uma forma que Ele nunca falou. Fala com essa pessoa que está do seu lado assim, olha, seja flexível, porque tudo que é rígido tende a partir. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho. Hoje o nosso culto de homens é o Hero no Sofá. Porque eu tenho 4 convidados que são pessoas comuns. Ouça isso, são pessoas comuns como eu e você. Mas eles têm uma história extraordinária. E todas as vezes que eu sento para conversar com eles, eles me inspiram. Eles mudam a minha forma de pensar. Eles reduzem em 99% as minhas reclamações. Eles me fazem ser um homem, um pai, um pastor, um irmão diferente. E na medida em que eu for chamando eles aqui à frente, eu preparei uma foto de antes e depois. E a primeira foto, a primeira pessoa que eu quero chamar aqui à frente é o nosso irmão e diácono dessa igreja, Jean. Põe a foto do Jean aqui para mim, por favor. O Jean é esse menino aqui, ó. Eu pedi para ele uma foto da infância dele. E ele falou para mim que não tinha. Mas hoje ele está aqui, casado, um homem honrado, um homem que cuida de outras pessoas, um homem que enfrentou todos os desafios, para contar um pouquinho da história dele para nós. Fizeram com ele, não definiu quem ele é. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso irmão Jean. Meu próximo convidado é o pastor Ayrton. Por aqui, pastor. Talvez você olhe o pastor Ayrton orando. Hoje é um libertador, trabalha com cura, libertação, um homem de Deus, um homem que só pensa em orar, só pensa em intercessão. Você conversa com ele, em 10 minutos que ele fala, só fala de oração, intercessão. Eu falo que você vai pregar, ele fala, tá bem, eu vou falar sobre intercessão e oração.
Falei, meu irmão, mas tem outras coisas, oração e intercessão. Mas um dia, já esteve naquela vida. Numa balada de carnaval, em Porto Seguro. Mas por quê? Antes dele conhecer Jesus, ele não teve instrução. Talvez você esteja vendo esse pastor aqui hoje, mas você não tem noção de onde ele saiu. Ele é simplesmente fruto de uma traição do pai dele. O pai dele um dia sai de casa e decide trair a mãe dele. E sai ele. Mas aí a mãe dele não quis ele. E aí a traída decidiu cuidar dele. Vire para o seu irmão e diz assim: quando Deus tem um propósito, nada pode mudar a história da sua vida. O que fizeram com o pastor Ayrton não definiu quem ele é. O que definiu quem ele é foi o que Deus tinha a respeito dele. O meu próximo convidado é o nosso irmão Marcos. Marcão, talvez você está vendo ele aí hoje. Olha que família linda que Deus deu para ele. Mas um dia eu fiz questão de marcar aqui, ó. Isso aqui é um cigarro de baseado. Marcão conhece Jesus, mas um dia se desvia, entra no mundo do crime, da pornografia, furtos, começa a cometer alguns delitos, começa a fumar aquilo que não deve, se desvia do caminho do Senhor. Mas hoje, ele está aqui servindo ao Senhor. Hoje ele está aqui fazendo aquilo que Deus determinou para ele fazer. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: aquilo que fizeram com você não te define. Fala para esse irmão que está do seu lado: hoje é um ambiente de cura na sua vida. Meu próximo convidado é o pastor Fernando. Vamos receber por aqui, pastor, por aqui, por aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Mas hoje tem uma família maravilhosa, olha só para você ver. Já tem neto, já tem tudo, olha só para você ver. Tem netos, né? Mas um dia, Fernando também nasceu numa família completamente disfuncional, onde o avô batia nele com fio. O pai o abandonou, o pai era distante. O vô beliscava ele com alicate. Quem já levou aqui um beliscão de alicate? Nós estamos aqui diante de homens comuns, porém com histórias extraordinárias. E qual que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, falando um pouquinho sobre a realidade desses homens? É porque às vezes nós
olhamos para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, para os nossos desafios, e primeiramente nós achamos que é só nós que temos esses desafios. Parece que ninguém tem maior desafio, parece que ninguém teve algum desafio como o nosso, e parece que o nosso desafio ele é impossível de ser tratado. Mas um dia esses homens encontraram com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, e a vida deles mudaram realmente, foram transformadas, e aquilo que era para ser dor, virou objeto de testemunho, de mudança de vida, de restauração, para que hoje pudesse abençoar a sua vida. Hoje eu estou aqui diante do Jean, casado com a Emanuele, líder do nosso ministério de diáconos. Hoje Jean lidera aí cerca de 70 homens e mulheres. Todos eles amam ele, né? Pelo carinho, pela humildade, pela simplicidade, pelo exemplo. Mas Jean viveu essa situação. E eu queria que o Jean falasse um pouquinho, Jean. Bem resumido, né? Que a história é bem grande, mas bem resumido, um pouquinho dessa sua história, desde o seu nascimento até ali a sua adolescência. Bem resumido. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como o pastor diz, bem resumido, eu com 1 ano de idade, eu fui abandonado pelos meus pais. Meus pais, né, assim que eu vinha a nascer, com 1 ano de idade, eles ainda não me quiseram mais. Então, se separaram e nenhum dos dois queria ficar comigo. Onde veio essa família maravilhosa que me acolheu e né, pude viver com eles a minha vida toda. Mas ao longo do tempo, ao longo da caminhada, teve, né, muitos desafios, né, muitos caminhos que eu trilhei fora daquilo que minha família queria, né? Minha família sempre me deu educação, nunca faltou o pão, nunca faltou educação. Mas eu, né, infelizmente, o que eu posso dizer para os irmãos é uma amizade errada na sua vida pode mudar o rumo todo da sua vida. Se Deus não tiver misericórdia para tirar você daquilo que Ele quer, uma amizade errada pode tirar você do caminho, do propósito. E foi uma amizade que eu tive, né, aos 8 anos de idade. O nome dele é Michel, não esqueço nunca, porque são coisas que marcam a nossa vida, né? E essa amizade, né, naquela época era uma amizade, né, boa, uma amizade que trazia benefícios naquele momento, mas trazia benefícios errados, trazia propósitos errados para a minha vida. Eu conheci esse rapaz, na época era um menino ainda, né, nós era 8 anos de idade, 10 anos, e comecei ali a trilhar, né, no caminho de jogos e roubo, porque quando você tem um vício, você tem que manter o vício, e de alguma forma você vai buscar algo para manter aquele vício, né? E eu gostava muito de jogo, vivia no jogo, vivia dia e noite no jogo, né? Naquela época, para quem, né, os mais velhos aqui, chamava fliperama, e eu vivia 24 horas ali, entendeu? 24 horas não, desde que ele abria até ele fechar o fliperama. Então, para me manter aquilo ali, eu tinha que buscar em algum lugar. É onde que eu comecei a viver no mundo dali do furto, né? Eu roubava muito, né, com 8, 9 anos de idade, e entrava nas casas com as pessoas, com a família dentro. Podia ter a família lá de 10 pessoas, entrava naquela casa ali e fazia um arrastão ali, roubava mesmo. E comecei a manter ali, né, uma vida muito ruim, muito triste. Mas a um certo momento, eu vi que eu fui apresentado para mim 2 pessoas maravilhosas, que chamam Dunalva e Annelise. Elas me propôs, né, para me mudar de vida. E eu prontamente aceitei, né, porque eu já não aguentava mais aquela vida. Eu era de menor, eu com 10, 11 anos de idade, eu fui preso.
E de menor, naquela época, hoje, acho que até hoje, não fica preso na cadeia. Eu fiquei 5 dias na cadeia, para vocês terem uma ideia quanto era o sofrimento. Eu fiquei 5 dias na cadeia, preso, né, passando ali por muitas dificuldades. E depois disso, eu fui para uma casa de recuperação. Com 12 anos, eu fui para uma casa de recuperação, né, para me tratar, recuperar, através dessas duas moças, do Nalva e Annalise. Fui para uma casa de recuperação, fiquei ali na casa de recuperação 3 anos me recuperando, mas uma casa de recuperação que era uma casa aberta, não era uma casa fechada. Então, uma casa de recuperação que ela te ensinava o caminho cristão, o caminho certo, mas também, infelizmente, você tinha ali alguns meios de aprender caminhos errados, porque tinha ali pessoas de várias, que mexiam com várias coisas, com drogas, com roubos. Então, a gente tinha ali pessoas para ensinar, mas, infelizmente, se a gente não tivesse cuidado, o que acontecia com muitas pessoas, é que você saía dali pior. Por quê? Você chegava ali sabendo algo e saía dali sabendo 10 vezes mais coisas daquilo que você fazia. Então, se você não tivesse muito focado naquilo que você precisava e queria, você saía dali uma pessoa pior. Jean, desculpa te incomodar aí, te atrapalhar aqui. Há um momento da sua história que você fala que encontra o seu amigo Michel, né, e que ele te defendia nos momentos difíceis, ele se tornou um grande amigo. E provavelmente esse amigo que você encontrou neste momento era por falta de uma referência paterna, ou seja, por falta de ter alguém dentro de casa que fosse essa pessoa que te defendia, que estaria com você naqueles momentos, né, para poder estar te ajudando, para poder estar sendo uma referência para você. Não é isso? Pastor, sim, é basicamente isso. Eu encontrei esse rapaz, esse menino, Michel. Ele é uma pessoa que me defendia em tudo. Ele me ensinou, né? Me ensinou a fazer as coisas erradas, mas se tivesse uma briga aqui com 10 pessoas, ele enfrentava os 10 sem pensar 2 vezes. Então, naquela época, era realmente um grande amigo. Mas eu tinha irmãos homens, mas todos mais velhos do que eu. Então, ali faltava realmente uma referência para a gente ter uma pessoa, né, da sua idade ali, para poder ajudar, para poder caminhar com você, né? E meu pai adotivo nunca quis saber de mim, né? Meu pai biológico nunca quis saber de mim, né? E minha mãe biológica eu nunca conheci. Hoje você me pediu uma foto, eu não sei se ela é morena, se ela é loura. Então, faltou um pouco, sim, dessa referência. Mas eu volto a dizer, meus pais que me adotaram, né, me deram tudo aquilo que eu precisava, que é a educação, né, o cuidado. Mas, infelizmente, tomei um rumo que não podia ter tomado. Jean, como você se sentiu quando você percebe que seus pais não estavam presentes em sua vida? Qual foi o sentimento? Pastor, como eu posso dizer? Meu pai, igual eu falei, nós viemos de uma família muito, muito humilde. Naquela época, né, meu pai trabalhava na prefeitura de Patinga, né, a minha mãe não trabalhava. Era uma família muito humilde, muito, muito simples. Eu honro demais a vida deles, porque são pessoas maravilhosas. É claro que sempre, sim, eu tive o desejo de conhecer minha mãe biológica, né, porque eu perdi minha mãe adotiva, eu perdi ela com 7 anos de idade. Então, eu nunca tive uma referência de mãe, né? Eu nunca tive uma pessoa falar assim, é minha mãe, sim, para me poder agarrar ela, poder, né, beijar ela, abraçar. Então, perdi minha mãe com 7 anos, minha mãe, né, adotiva, e minha mãe biológica eu nunca conheci. Então, sim, faltou uma mãe para mim, né? E até hoje eu peço a Deus que eu possa ter um dia prazer de poder conhecer minha mãe biológica, poder dar um abraço para ela
poder fazer alguma coisa por ela. O Dia das Mães para você deve ser um dia muito difícil. Pastor, não vou falar que é difícil, porque Deus ele cuida de nós. Ele trata. Faltou sim essa mãe biológica, falta, mas Deus tem enviado mães como minha sogra, que é uma pessoa que eu amo demais, né, uma pessoa também maravilhosa, que cuidou de mim desde que eu casei com a filha dela. Ela ora por mim, ela intercede, ela cuida, né? Teve outras pessoas também, mas é claro que eu sinto falta, né? No Dia das Mães é um dia um pouco duro, sim, eu vou falar com o pastor. Jean, você me contou um facto que é impossível não mexer conosco, né? E sobretudo para nós que somos pais. Você me disse que nunca tinha recebido um brinquedo, né? E que a primeira pessoa que te deu um brinquedo foi um fusquinha de plástico de polícia, né? Daqueles preto. Foi um vizinho que deu para você. Eu, quando ouvi isso do Jean, isso me marcou muito, porque são coisas tão simples, né? Que às vezes nós damos a oportunidade de outras pessoas gravarem memórias nos nossos filhos e não nós. Como é que foi isso para você? Igual falei para o senhor, que tem coisas que marcam a nossa vida, né? Uma pessoa especial, um brinquedo especial, né? E esse presente ele me marcou porque, igual volto a repetir, minha família, né, uma família muito simples, muito humilde, não tiveram condições, né? Nós éramos cinco irmãos. Então, eu, quando tinha 6 anos de idade, eu brincava com um coleguinha, né? Naquela época ainda não estava perdido ainda estava com a minha família, mas com 6 anos de idade eu brincava muito com um coleguinha em frente à minha casa, né? E o pai dele, né, se comoveu, né, sabendo da nossa situação, como gostava muito de mim, porque eu brincava com o filho dele. O pai dele veio me dar esse fusquinha, né, um fusquinha de polícia preto, né, naquela época de plástico, e isso marcou minha vida, né? Eu hoje, né, eu peço a Deus para me dar, para me ter a oportunidade de ter as coisas que eu não tive na minha infância. Eu acho que passa isso muito com as pessoas que não tiveram condições na infância, hoje querem ter algo que não tiveram. E isso me marcou muito, esse fusquinha. Eu guardo sempre a memória, que foi bênção naquela época. Nós estamos falando aqui para pais. Não perca a oportunidade de dar um fusquinha para o seu filho. Fusquinha aqui representa coisas simples. Coisas que não nos custam nada, mas nos custam uma referência que nunca mais será tirado da memória desse filho. Jean, há algo que você gostaria de ter ouvido ou recebido de seus pais naquela época? Sobretudo ouvido. Eu queria, sim, ter ouvido da minha mãe, né? Uma palavra de amor, de carinho. É o que me faz falta hoje, né? Da minha mãe, tanto que me criou, né? Que eu perdi ela com 7 anos de idade. E quanto à minha mãe biológica, eu queria ter um abraço dela, eu queria ter uma palavra de conforto. Que isso me faz falta. E do seu pai? Do meu pai, né? Eu como, né, contei um pouco da minha história, dei muito trabalho para o meu pai, né? Na área negativa, mas eu queria poder ter
dado melhor, né? O pastor está me perguntando o que eu queria ter ouvido do meu pai, algo que eu queria do meu pai, mas eu como homem hoje, tendo consciência daquilo que eu fiz para o meu pai de negativo, eu queria ter a oportunidade de ter feito muito mais de coisas positivas, né? Em vez de receber algo do meu pai, uma bênção, eu queria ser bênção para a vida do meu pai, né? Porque a gente, muitas das vezes, né, a gente só dá falta quando perde, né? Então, uma vez eu ministrei aqui no culto dos Rockets, o pastor talvez nem saiba, é uma forma de você honrar. Existe a forma de você honrar o seu pai, existe a forma de você obedecer. São duas coisas diferentes. Honrar, eu dei até o exemplo, né, das filhas do pastor naquela época, porque eu, né, tenho uma amizade com as duas, eu gosto muito das duas, elas gostam. E eu falei com a Maria, você honra, vamos supor, você honrar seu pai e a Fernanda obedecer. Uma coisa é o pastor pedir a Fernanda, filha, traz um copo d'água para mim. A Fernanda, né, fazia aquele jeito dela e tal, ir lá pegar o copo d'água e entregar o pastor. Uma coisa é você honrar. A Maria, quando o pai chegar em casa cansado, quando o pai chegar exausto daquilo que está fazendo, a Maria chegar e falar, pai, você quer um copo d'água? Você está precisando de algo? O que eu posso te ajudar? Isso é a maneira de honrar. Obedecer uma coisa, honrar a outra. Então, eu, como filho, né, o pastor, volta a falar, o pastor me perguntou o que eu queria ter ouvido, né, mas eu queria ter feito algo para meu pai. Queria ter sido algo diferente daquilo que eu fiz. Eu queria ser bênção. Hoje eu posso dizer isso. Gente, vamos celebrar a vida do Jean. Sabe por quê? Eu não sei se você parou para pensar. Ele não recebeu, mas Jesus deu tanto para ele que hoje ele quer dar. Fala para esse irmão que está do seu lado. Não importa o que você recebeu, mas Jesus já te deu tanto, 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 que hoje o seu desejo vai ser de dar, vai ser de oferecer, vai ser de abençoar. Ele poderia ser o homem mais carrancudo, o homem mais triste, o homem mais revoltado, mas um dia ele encontrou Jesus e Jesus mudou a história da vida dele. Como é que foi sua conversão, Jean? Conta para nós rapidinho, Jean, rapidinho. Olha, minha conversão foi na casa de recuperação, né? Acho que tinha um mês que eu tinha chegado na casa de recuperação. Eu acho que foi com uns 9 anos. Não, desculpa, foi aos 12 anos. Eu estava na casa de recuperação e a casa de recuperação, ela assim, te instrui, te leva, te mostra o caminho, né? Uma casa cristã. E sempre a gente ia nos cultos, né? Na igreja, na cidade, que a casa de recuperação era pouco afastada, por se tratar de né, pessoas, né, tá ali com vícios. Então era uma casa de recuperação afastada. Mas a gente ia para os cultos nas igrejas. E quando eu voltei da igreja, num belo dia, o meu monitor, chamado Onésio, que eu honro muito a vida daquele homem, né, reuniu nós ali numa noite, já era 10, 11 horas da noite, e começou a orar. E eu falei, não, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero que esse Jesus transforme a minha vida. Né? E ali eu fui, né, graças a Deus, transformado através daquele dia. Honra a vida do irmão. Ô Jean, deixa eu te perguntar uma coisa. E você aceitou Jesus e tudo mudou? Acabou tudo? Não, porque nós somos desafiados todos os dias, né? Porque quando você aceita Jesus, é bênção, é maravilhoso. Você vê a transformação, mas o inimigo está todo o tempo. Até hoje, eu falo, eu mato um leão por dia. Porque todos os dias são uma bandeja na nossa frente para que você desvie daquele caminho, né? E mesmo depois de eu aceitar Jesus, eu confesso para os irmãos, eu tive meu momento de recaída. Sim, teve transformação, teve libertação,
mas é muito desafio, muita tentação no trabalho, muitas bandejas que são oferecidas para nós. Se nós não tivermos firmados na palavra, no conhecimento, muitas das vezes a gente vai cair. E perigoso, irmãos, você nunca mais voltar, porque quando você cai, você volta para um mundo muito, muito pior. Muito pior. Então, não foi fácil e não foi mil maravilhas. Foi um processo. Foi um processo. Muito bem, muito bem. Glória a Deus pela vida do Jean, meu irmão. Glória a Deus pela vida do Jean. Pastor Ayrton, conta-nos aí um pouquinho sobre a sua história de vida, como tudo começou, né? Quando você soube dessa notícia que você era fruto de uma traição, como foi isso para você? Nos conta aí um pouquinho. Bem, paz, boa noite. A trajetória foi gradativa, né? Não descobri assim de primeiro momento. Eu lembro que eu caminhando com as minhas irmãs, com a minha família toda, só por parte de pai, eu senti algo, desconfiava de algo, mas não tinha certeza o que era. Porque na realidade eu vi o nome das minhas irmãs diferente do meu. Todos tinham Conrado, só o meu tinha Casa Grande. Eu já achava isso muito estranho. E todas as vezes que as minhas irmãs, de repente, no momento de raiva, elas falavam, muito raro, mas falavam, me xingavam, né? Filho disso, filho daquilo, na hora da raiva. E aquilo entrava, eu desconfiava, mas não passava pela minha cabeça que isso era real e possível. E como foi dito pelo pastor no início, eu sou fruto de um adultério do meu pai. Ele se envolveu com a Dirce Casagrande. Ela era jovem e eu acredito que nem ele sabia. Ele devia, por ser mais velho, sabia mais do que estava fazendo do que ela. E desse fruto nasceu o Ayrton. E foi muito triste, acho que para minha mãe, né? Por quê? Porque a minha mãe, a traída, hoje já ela é falecida, né? A Francisca Mini Conrado, ela traída me criou como filho. E o que me sustentou e o que não me fez entender e compreender isso rápido foi que ela me deu muito amor. Então, sempre tive muito amor da traída. Ela sempre me tratou como filho legítimo. E eu nunca percebi nela uma repulsa, nunca percebi nela um maltrato da parte dela. Isso foi incrível. Só que como que eu descobri? Eu trabalhava de feirante e um dia eu cheguei da feira, o meu pai chegou em casa, falou assim, olha, eu queria te apresentar uma amiga do pai. E eu falei, fui com ele num lugar e foi a única vez que eu fiquei frente a frente com a minha mãe biológica. E ela me cumprimentou olhando nos olhos, tinha uma moça do lado que provavelmente era minha irmã, que parece que ele teve um outro filho com ela, era gêmeos, não sei. E ela me tratou bem, eu tratei bem e fui para casa. Mais tarde, o meu pai me chama e fala, olha, aquela moça é a sua mãe. E aquilo lá mexeu com a minha cabeça ali, mudou tudo. E eu fiquei um pouco, já começou a entrar uma revolta, né? E eu falei, não, minha mãe está aqui em casa, que conversa é essa aqui? Que história é essa? E assim foi. E desse dia em diante, começou uma certa revolta e uma repulsa com meu pai. Porque ele era mulherengo, ele aprontava muito. E isso foi o que aconteceu. Como você lidou aí com os sentimentos de culpa e de lealdade em relação ao seu pai? Como é que foi isso? Em relação à sua mãe, independentemente a sua mãe que criou, né? Foi uma relação de amor, porque ela foi atraída e mesmo assim te aceitou com todo carinho e amor. Mas em relação ao seu pai, como você olhava para ele, como você enxergava ele, como é que era essa relação? Então, o que mais me impulsionava a revolta com meu pai não era nem questão dele, mas era o que ele fazia com a minha mãe. Então, pelo amor que eu tinha pela minha mãe, pelo cuidado que ela teve comigo, eu ficava revoltado com as atitudes deles, porque
Não foi uma coisa corriqueira que acontecia, fatos isolados. Meu pai pescador profissional, eu sempre fui também pescador profissional e andava muito com ele. Para onde ele ia, ele me levava. E para onde ele ia, tinha um cenário, uma situação com mulheres. E eu chegava em casa muito revoltado. E até chegar um ponto que eu cuidava do dinheiro, vendia os peixes lá e eu roubava meu pai. Minha revolta era grande, eu pegava ali... Era uma forma de punir ele. Era. E ao mesmo tempo abençoar minha mãe. Então eu falava, não, você não vai gastar com mulher não. E aí eu pegava o dinheiro e... Era como se fosse uma justiça própria. Isso, não, até hoje. Então assim, tanto é que hoje, eu não sei se bom, eu acredito que bom, eu tirei boas lições disso, mas também não pode ser exagerado, que até o meu senso de justiça é muito aguçado. Quer me tirar do sério é injustiça. Mas por quê? Porque eu vi muita injustiça, eu convivi com muita injustiça. E você me contou há dias, né, que quando você fica muito nervoso, você fica para dentro e você não externa isso, né, porque quando você era novo, você viveu tantas emoções reprimidas que você foi obrigado a aprender a fazer isso, né? Isso. Hoje, quando eu erro ou alguma situação que eu vivo, a minha revolta é de para dentro. Não com pessoas, não com outras pessoas, mas se eu erro num GPS ali ou qualquer situação simples da vida, né, o Senhor está tratando, melhorou muito, mas eu fico bravo comigo mesmo por essa situação. E foram situações que por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu entendi que aquela pessoa que trabalhava naquele lugar, ela foi usada pelo inimigo, porque ela não tinha como saber. Eu cheguei lá no necrotério, né? E as minhas irmãs iam entrar para ver a questão do corpo e tal. E quando eu fui para entrar, a moça falou assim, olhando nos meus olhos, em uma voz bem forte, falou assim, você não é filho da minha mãe que me criou. Ela falou isso. A senhora do necrotério? Sem saber de nada, ela olhou assim, com uma voz bem ríspida, forte, falou assim, você não é filho. Acho que foi o dia mais difícil e para mim, mais que doeu muito. Só que quando eu saí de lá, que eu cheguei na casa dos meus pais, a minha irmã falou assim, tem uma Bíblia aqui que você tinha dado para a mãe. E quando eu abri, minha mãe tinha uma letra muito linda, muito bonita. Ela escreveu na segunda capa, essa é a Bíblia que eu recebi do meu filho Ayrton. E aquilo foi um conforto. Uau! Tremendo. Eu não sei se vocês repararam em ambas as histórias que nós ouvimos, um pouquinho delas, né? Um trecho delas apenas. O inimigo ele tem uma missão, é destruir a identidade do homem. Se você for na tentação de Jesus, a primeira coisa que ele faz é, se és filho de Deus, ele coloca em causa a identidade de Jesus, ele coloca em causa a paternidade de Jesus. E se você reparar, tudo que o Jean viveu, tudo que o Ayrton viveu, vai desconfigurando a nossa identidade, e desconfigurando a nossa identidade, vai mexendo com a nossa paternidade, e mexendo com a nossa paternidade, desconfigura aquilo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Ou o objetivo dele quando a criação do homem. Mas Ayrton, tudo isso que você viveu, desde o descobrimento, da convivência do dia a dia, de tudo isso que você passou, isso mudou a sua forma de olhar para as pessoas, de estabelecer relacionamentos de confiança? Como é que você vê isso hoje? Você tem que ter algum cuidado ainda, porque isso ainda mexe com você? Como é que você trata disso? Como você lida com isso? Depois dessa trajetória toda,
Isso impactou a sua identidade, a sua autoestima? Mexeu com tudo isso? O pior estava por vir, pastor. É mesmo? É. Porque eu traí também. Você replicou O que meu pai aquilo fez. que o seu pai fez. Uau. E um dia, quando eu tive que sair de casa, que eu vi os meus filhos ali, pequeno, e eu não tinha o que fazer. Porque não dependia só de mim. Dependia da outra pessoa. E eu ver meus filhos ali me agarrando, não vai, e eu não tinha o que fazer, eu não tinha condições de fazer. Não entendia de batalha espiritual, não entendia de demônios que operam na áreas geracionais, um monte de situações que eu não entendia. E eu, bastardia, nada disso. E eu não tive... Então, assim, causou prejuízo não só na minha vida. E os meus filhos, causou prejuízo na vida deles. Tanto é que depois que eu me converti, conheci a palavra e entrei de cabeça no reino, eu chamei os meus filhos, peguei na mão deles e orei de forma específica, quebrando tudo que o inimigo tivesse usado contra a minha vida, que esse ciclo não prolongasse na vida deles, na geração deles. Mas eu vivi essa situação. Imagina eu cobrar o meu pai e depois fazer e replicar o que ele fez. E a minha cobrança, então, foi mais brutal ainda contra a minha pessoa. Porque você condenou ele pelo que fez e depois fez a mesma coisa que ele fez. Exatamente. Então são cicatrizes, só que assim, mediante a esse cenário foi a minha conversão. Porque um dia na casa da minha irmã, desesperado, amargurado, triste, sem rumo, como um peixe no mar aberto, tirando um aquário e coloca no mar aberto, eu falei para minha irmã Paula, se Deus existe, eu quero ter um encontro com Ele. Uau. E foi nesse dia que tinha uma igreja perto da casa dela e ela me chamou para ir no culto. Eu fui assim revoltado comigo, mas também querendo uma resposta imediata de Deus, não só de ouvir, mas de sentir. E foi quando como se eu tivesse sido eletrocutado da cabeça à planta dos pés, sem estar ligado em tomada elétrica nenhuma. E desse dia para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Vamos celebrar a vida do pastor Ayrton. Vira para essa pessoa que está do seu lado, para esse homem que está do seu lado, o que fizeram com você não determina quem você é. Vira para esse homem que está do seu lado e diga assim: a forma como você entrou aqui não determina a forma como você vai sair. Você pode sair completamente transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Tem aqui também comigo o pastor Fernando, casado com a pastora Carla. Hoje o pastor Fernando. O pastor Ayrton é responsável pela intercessão da nossa igreja, trabalha com cura, com libertação. Olha o que Deus faz, gente. Olha o que Deus faz. Liberta um homem para libertar outros. Olha só o que Deus faz. E hoje nós temos também o pastor Fernando, responsável pelos GCs da igreja. Tudo que ele queria ter quando ele era pequeno, hoje Deus coloca ele para liderar, para que outros tenham. Pequenos grupos, pequenos relacionamentos. E o pastor Fernando também teve uma vida muito dura quando pequeno, ausência paterna, pois o vô chegou. Conta para nós aí um pouquinho, pastor, bem resumido aí. Boa noite, meus irmãos. O meu pai, ele era carreteiro, viajava muito. E a gente ficava mais com a nossa mãe. Nós éramos 7 homens e a gente ficava muito à mercê, Ficava muito livre para fazer o que queria. Então a gente não tinha, a gente tinha um pai, mas o pai não estava presente. Às vezes tem pessoas que não têm pai,
né, sofre, mas parece que a gente que tem um pai e ele não está presente, a gente sofre mais ainda, né, porque a gente queria ter um pai perto. Vocês entenderam? Isso. Ter o pai ausente não significa que ele não está presente, mas ter o pai presente significa que ele pode estar ausente. Isso é muito sério. Às vezes nós estamos dentro de casa todos os dias, mas estamos ausentes. Eu acho que a gente, né, isso nos ensina muita coisa, porque a gente precisa de ser homens que colocam os nossos filhos no caminho, né? A Bíblia fala que nós precisamos de ensinar os filhos no caminho. E muitas vezes nós queremos colocar os filhos num caminho que nós mesmos não estamos. E eu me vi muito nisso, porque eu precisava disso, né? A gente precisava de ter essa referência. E a história de Jean, né? Que um vizinho deu um carrinho para ele, né? E ele ficou satisfeito com aquilo ali. Meu pai, às vezes, ele me dava e ele mesmo destruía, com raiva. Eu lembro que ele pediu para me comprar alho uma vez, e aí eu errei e comprei cebola. E eu estava sentado no braço do sofá, assim, perto da minha mãe, eu era pequeno, devia ter uns 8 anos. Ele foi e partiu aquela cebola lá na cozinha, né, eu não vi. Aí quando ele chegou ali no braço do sofá, ele foi e esfregou a cebola na minha cara. Então, isso cria muita coisa no ser humano. Essa brutalidade dele, né? E acaba que a gente herda um pouco disso. E essa falta de ensinamento que nós não damos para os nossos filhos... Só um pouquinho aqui, pastor. Olha que interessante. O pai dá um carrinho que o outro não teve. Mas logo a seguir, ele cria uma memória muito mais triste. Era melhor que não desse. Concorda comigo? Esfregou a cebola na cara de um menino com 8 anos de idade. Repare algo. Eu não sei se vocês pararam para pensar aqui algumas similaridades nas conversas. As idades, que configura a identidade das crianças, né? Que grava memórias. É muito importante isso. Eu já atendi pessoas, já atendi homens que não se lembram da infância por causa de muitos traumas, muitos desafios. Talvez você é um deles. Então, olha só para você ver que memória que esse pai criou. Olha que memória que esse homem tinha. Meu irmão, quem é curado, cura. Quem é machucado, machuca. Quem é ferido, fere. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu recebi maldade, eu vou exalar maldade. Se eu receber amor, eu vou exalar amor. Agora, se eu receber carinho, eu vou ser carinhoso. Se eu receber respeito, eu vou ser respeitador. Então, aquilo que nós plantamos, a semente que nós plantamos, ela tem muito valor na nossa vida e naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por favor, pastor. E isso foi crescendo dentro de mim. Meu pai, ele me dava bicicleta, aquelas calói dobráveis, aquelas bicicletas. Ele já me deu várias bicicletas. E às vezes, quando ele ficava com raiva, né, às vezes a gente saía com a bicicleta, ele não queria. E aí, quando a gente voltava, ele pegava a bicicleta e quebrava ela toda. E eu criei muita mágoa dele, né, sobre isso, assim. Mas eu nunca deixei de gostar dele, não. Mas eu criei muita mágoa. Teve uma vez na escola que eles pediram para nós escrever uma frase para os nossos pais. E uma das frases, quando eu fui questionado pela professora, ela me perguntou: você gosta do seu pai? Eu não soube responder. Eu falei para ela: acho que eu gosto. Porque eu não recebi dele o carinho que eu queria receber, que nós temos que dar para os nossos filhos. E aquilo ali, depois eu fui, né, mais tarde, com 12 anos, 13 anos, eu fui para as drogas também, né, e fui aí até meus 20 e poucos anos nisso aí, ou até mais um pouco, né, fui até mais um pouco, e acaba que a gente se perde nesse mundo. Quando nós não temos uma referência, não temos um ensinamento, a gente se perde nesse mundo. E ele era muito bruto. Uma vez ele me pegou para me bater, ele pegou o cinto, e ele não me bateu com a parte, ele me bateu com a parte da fivela. E a marca da fivela ficou na minha perna. Aquilo ali fez até uma ferida.
né? E isso, a gente vê que isso vem da geração, né? O pai dele, eu sempre trabalhei com meu avô, sempre gostei muito dele, muito mesmo, porque ele ajudava muito meu pai. Ou melhor, ele ajudava muito a minha mãe, né? Nós éramos 7 filhos, né? E meu pai sempre estava ausente, e quando precisava das coisas, meu avô ia lá né, e levava arroz, feijão, o que fosse que que minha mãe estivesse precisando, ele levava. Mas teve um dia que ele também ficou nervoso com alguma coisa, ele foi e me beliscou com alicate. Meu Deus. Mas é aquele negócio, né? Eu gostava muito dele, eu não tomei raiva dele por aquilo que ele fez. Mas é claro que aquilo ali, né, ficou marcado. Mas eu acho que o meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa... Depois ele veio trabalhar comigo, né? Eu adquiri uns veículos de transporte no Brasil e ele acabou que veio trabalhar comigo. E era legal, eu gostava de trabalhar com ele, né? Mas até o dia que ele morreu, né, que ele caiu, bateu a cabeça numa pedra e depois ele foi para o hospital. E depois ele chegou perto de mim, né, e falou comigo assim que não era para me ter raiva dele e tal, né? Por que eu não conversava com ele, que eu não procurava ele. Ele nunca chegou para mim e perguntou sobre os meus filhos. Então eu também nunca dei essa atenção para ele. E aí eu fui, né, poucos dias antes dele morrer, poucos dias antes de acontecer isso, eu cheguei para ele e falei assim: pai, eu não tenho raiva de você. Talvez você não sente o amor que eu sinto por você, porque você nunca me deu esse amor. Como que eu vou te dar uma coisa que você nunca me deu? Né? E eu não tinha consciência daquilo. Né? Para mim era isso, né? E o que criou dentro de mim foi aquela revolta, né? Então, para mim, cada um era dentro do seu quadradinho, não mexia comigo, que eu estava tudo bem. E também eu passei por isso, né? Eu passei por essa coisa. Por quê? Porque eu tentei esconder tudo aquilo que eu fiz do meu filho. Eu nunca quis dizer para o meu filho que eu mexia com droga. Eu nunca quis ensinar para ele, né, que isso era ruim. Mas, por fim, ele acabou entrando naquilo. Talvez se eu tivesse mostrado para ele que aquilo não era bom, se eu tivesse ensinado para ele, né, eu me sinto um pouco culpado disso. Sinto mesmo. Porque... se eu tivesse ensinado ele no caminho, né? Se eu tivesse mostrado para ele, talvez ele não tinha feito isso na vida dele. E isso machuca muito um pai quando você vê um filho. E eu ficava sempre esperando nas madrugadas ele chegar. Né? Na realidade, eu sempre esperava uma notícia ruim chegar. Porque ficava na boca de favela, os traficantes usando. E aquilo ali, no meu coração, aquilo ali me dava um temor. E foi graças a Deus mesmo, porque a minha vontade era botar para fora de casa. Uma vez nós pegamos uma pelota de maconha desse tamanho assim, uma bola de sinuca, dentro de casa, né? Minha esposa pegou. E naquele dia eu queria botar ele para fora. Mas Deus foi muito bom, porque eu não fiz isso. Talvez ele poderia ser até pior, né? Então nós precisamos de olhar para dentro de nós, né, e ver tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, e nós precisamos de colocar isso em algum lugar para isso não nos afetar mais, né, para a gente deixar de ser esses homens, né, sei lá, gente carrancudo, homens que às vezes são mais brutos, mais machistas, né, e nós precisamos de aprender a amar mais, né, ser... hoje eu estava até comentando sobre isso, né? A gente vê quando as mulheres se abraçam, elas são mais, né? São mais, sei lá, parece que tem mais amor. Nós chegamos de longe, às vezes coloca a mão só no ombro, né? Mas nós precisamos de amar uns aos outros para que podemos, né, ver esses homens sair dessas cavernas, né? Eu olho para o pastor Fernando e vejo tudo que ele viveu e vejo ele tratando os filhos dele, tratando os netos dele, com tanto carinho, com tanto amor. Ou seja, aquilo que ele viveu, ele não replicou, né, nos filhos e nos netos. Ou seja, aquilo que fizeram com ele não definiu o que ele faz com os filhos, o que ele faz com os netos. Por quê? Porque um dia Jesus entrou na vida deles. Eu lembro que eu prometi... Conta aí a conversão rapidinho para nós. Só fala assim, que eu lembro que eu prometi a Deus que eu nunca ia bater nos meus filhos. Nunca encostei a mão nos meus filhos. Por quê? Porque ele sentiu a dor. Ele sentiu a dor. Ele sentiu o que é apanhar com raiva. Porque uma coisa é a correção com a vara. Outra coisa é você apanhar com raiva, né?
E talvez você já sentiu isso, talvez você já levou, você já apanhou com a raiva de um pai ou com a raiva de uma mãe, né? E isso não é correção com vara, isso é violência, né? Violência é uma coisa, correção com vara é outra, né? Correção gera ensinamento, violência incita a violência, né? E como é que foi sua conversão? Rapidinho, pastor, tem que ser muito rápido. A minha conversão foi o seguinte, eu fui num congresso de 1000 homens, numa quarta-feira, né? Um rapaz me chamou, um amigo, né, da família, me chamou para ir nesse congresso de 1000 homens. Olha, uma conversão aí num culto de homens, olha só você ver. Aí eu fui nesse congresso, aí quando chegou lá, tinha aquela pancada de homem, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas, né, eu tinha raiva de igreja, de crente, uma vez eu já cheguei a entrar com meu carro de ré dentro da igreja, só para fazer barulho. Aí eu cheguei lá e ouvi aquela palavra, né, e foi uma palavra muito tocante. E aí depois teve um sorteio, até fui, né, ganhei no sorteio alguma coisa lá, não lembro o que era. E quando eu saí de lá, aí o Edmar chegou para mim e falou assim, Fernando, tem um culto aqui 7 horas da manhã todo domingo, vamos? Eu falei assim, vamos, né? Falei, vamos da boca para fora, não esperava isso. Aí quando foi domingo, 6 horas da manhã, esse cara bate lá na minha porta. Aí eu com aquele lance do meu filho, né, esperando notícia ruim, eu levantei rápido, porque eu pensei que já era alguma coisa, né? Aí eu levantei, abri a porta, falei, quem que é, pô? Aí ele falou, senhor Edmar. Eu falei assim, que Edmar, rapaz? Aí ele falou, senhor Edmar, pô, vim te chamar pra gente ir lá pra igreja. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e eu tinha bebido, eu todo sábado, era um ritual que eu tinha, todo sábado, 10 horas da manhã eu saía de casa, ia para um boteco e ficava até 11 horas da noite, jogando truco e bebendo. E naquele dia, eu estava exalando ainda a bebida. Aí eu falei com ele assim, vou falar alguma coisa para ver se ele vai embora, né? Eu falei assim, meu irmão, vou ter que tomar um banho, você espera? Aí ele falou assim, não espero. Eu falei assim, meu Deus, agora é grave. Aí fui, tomei um banho, deixei a água cair no corpo, né? Só para tirar aquele suor ali da cachaça. E fui com ele no culto. Foi eu, foi minha esposa. Aí nós fomos no culto, foi top demais, chegamos lá. Outra palavra, só que tem que ir, eu fui lá na frente, né? Porque a palavra foi mais forte ainda. E aí eu fui, nós saímos dali, fomos almoçar. Aí saímos do almoço, ele falou assim, olha, domingo eu vou lá te buscar. Eu falei assim, bora? Só que aí eu falei assim, não, dessa vez ele não vai, cara. Mas quando chegou no domingo, ele foi de novo. Eu falei assim, meu Deus, na hora que ele bateu no portão, eu falei assim, já sei quem que é. Aí já falei com a minha esposa, falei assim, ó, vamos entrar na roupa rapidinho e vamos embora, que nós prometemos, temos que ir. Aí fomos. No sábado aconteceu a mesma coisa, bebi e tal, e fomos para esse culto. Aí no outro domingo foi a mesma coisa. Ele me chamou, só que naquele domingo eu já estava falando assim, eu preciso de preparar, cara, porque as palavras eram muito sérias, parecia que aquilo mexia muito comigo, sabe? Mas mexia mesmo, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida. Aí eu falei com minha esposa, falei assim, olha, hoje eu vou lá no bar e tal, mas cheguei lá, pedi um cara, e sempre ele vinha com cerveja, né, aquela cerveja branquinha, né? Ele viu com aquela cerveja, eu falei assim, meu Deus, mofada, né, que a gente fala lá. Aí ele veio com aquela cerveja, eu falei assim, não, meu irmão. Eu falei, José, hoje eu não vou tomar, não. Aí ele falou assim, velho, o que está acontecendo? Você está passando mal, alguma coisa assim? Aí você viu, eu estava passando bem, o cara estava achando que eu estava passando mal. Eu falei assim, não, hoje eu quero só uma coca, cara. Aí tomei a Coca-Cola e tal, fomos no culto no domingo, foi top demais. Aí me chamou para o outro, eu falei assim, beleza. Aí no outro domingo, isso no quarto. No quarto domingo, com sinceridade, eu senti vergonha. Eu falei assim, não, hoje eu não vou no bar. Imagina se o pastor passa aqui e me vê naquele bar ali. Olha você vê, no quarto domingo. Aí fui, cara. Aí fomos na igreja, daí para lá, nunca mais eu tirei o pé de dentro. Vamos celebrar aí a vida do pastor Fernando. Quando Deus pega, não tem jeito não, meu irmão. É isso mesmo. Tem aqui o Marcão comigo agora. Marcão é uma benção. Quem conhece o Marcão aí, gente? Marcão é top, viu? Marcão, conta aí um pouquinho da sua história. O Marcão é casado com a Fernanda, pai da Laurinha. Eu amo esse casal, gente. Esse casal chegou aqui na igreja e cada dia que passa eles conquistam meu coração pela simplicidade, pelo carinho, pelo amor, pela seriedade que eles levam Jesus, a obra de Deus e a forma como eles conduziram a vida deles, sabe? Eles chegaram aqui, um casal todo arrebentado. Sabe aquele casal todo arrebentado? Todo desestruturado. E aí Deus coloca tudo no lugar.
E hoje é uma família linda, 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 linda. E é muito interessante que eles não negligenciaram nenhum processo. Eles obedeceram e foram submissos a todos os processos. E hoje eles estão colhendo frutos assim maravilhosos, né? Mas o Marcão tem uma história, né, Marcão? Hoje ele está ali liderando a Bookstore, né? Todos vocês conhecem a nossa Bookstore aqui em Lisboa. Mas ele tem uma história muito, muito linda, né? Que nós nos emocionamos sempre quando ouvimos. Conta aí um pouquinho, Marcão, um pouquinho da sua história para nós. Nossa, vai deixar bem o que fala mais por último, pastor. Meus pais se divorciaram com 5 anos. E eu presenciei a discussão, né? E agora, diante desses testemunhos, eu me sinto até o menor. Porque hoje, escutando o testemunho do pastor Ayrton, Deus revelou que eu só fui um reflexo do meu pai, que meu pai era alcoólatra. E eu falava para a mãe que não, fica tranquilo que eu não vou beber. Que eu via que ela passava com meu pai e vi o que minha madrasta passava com meu pai. Meu pai chegava ao ponto de os pessoal do bar ir lá em casa para cobrar, tanto que ele devia ao bar. E foi isso a minha infância inteira, né? Meu pai se divorciou, saiu de casa e ele continuou no álcool e minha mãe teve que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite para se formar. Minha mãe é pedagoga e eu fui para a rua. Não tinha ninguém para ficar, minha avó tentou, mas minha bisavó também, mas tadinhas, 2 senhoras tentando cuidar de um guri cheio de energia, querendo pipa, querendo bola, querendo tudo junto. Eu fiquei na rua até os 17 anos, que eu comecei daí realmente uma vida errada de usar droga por causa da influência De amigos. de meus amigos, porque todos eles usavam droga já, e eu fui o último a começar. Então eu não tive a experiência de, eu vou usar só final de semana. Eu comecei no final de semana. Meu final de semana foi acabar com 32 anos. Quando a minha mulher, usando droga, sentiu no coração de ir numa igreja. E enfatizou Olha muito. que coisa louca, gente. Os dois aqui em Lisboa, dentro de casa, usando droga. Veja se tem lógico um negócio desse. Acaba de contar, Marcão. Contextualiza, por favor, que eles não estão entendendo, não. Todo mundo... Às vezes eu escuto testemunho que o pessoal fala que hoje eu fumei um baseado, hoje eu usei uma droga, mas eu usei 15 anos todos os dias droga. A gente usava droga para ir trabalhar, a gente usava droga para ir sair, a gente usava droga para usar droga. Tá ligado? Então, tipo, um baseado, para mim, a gente não tinha um baseado dentro de casa, a gente tinha 1 quilo. Um baseado não dava conta. E achei que ia vir para Portugal e ia mudar alguma coisa. E, infelizmente, continuei a mesma vida. Satanás colocou os mesmos amigos que eu tinha no Brasil e cheguei aqui sem conhecer ninguém. Tanto que quando eu andava na rua e alguém chamava, eu falava, não é para mim, eu não conheço ninguém. Entendeu? E continuava andando. Só que quando tu usa droga, tu é dependente de ficar cego, surdo, mudo. Tu acha que não, tu acha que tu é o melhor do mundo, tu é o bombadão, pode enfrentar tudo. E o primeiro lugar que tu vai é um lugar para comprar droga. E pode achar que não. A droga te entrega em casa. Eu não precisava mais sair de casa. Tinha gente que me entregava. E hoje eu consigo ver lugares que eu vou e situações que eu passo que eu falo, cara, eu nunca vi a beleza desse lugar porque eu estava sempre louco. Eu cheguei aqui, o pastor João, isso não é mentira, não é um conto de fadas que a Disney conta. Eu cheguei aqui cheio de droga na mochila. A minha mulher chegou usando droga na cama, ela, vamos na igreja evangélica. Eu falei, pelo amor de Deus, Fernanda, chega de droga. Pelo amor de Deus. Já tá muito doida, cara. O que tu quer numa igreja? Por que uma igreja evangélica? Ela sentia uma vontade no meu coração. Falei, pelo amor de Deus, Fernando. Só me fala então. Escolhe a igreja que tu quiser ir. Vai de preferência uma batista, porque eu conheci a batista quando eu era novo. Mas, por favor, só me diz no dia antes que é para mim não usar nada. Pelo amor de Deus, que vamos ficar até estranho. Ela, então tá bom, eu vou conhecer. Ela estava caminhando no Campo Grande.
Um dia voltando do trabalho, que eu tentava incentivar ela a ir caminhando, voltar caminhando, porque nós não estávamos fazendo nada, época do Covid. Aí ela chegou e passou: amor, tô aqui na frente de uma igreja com nome estranho, aqui no Campo Grande. Eu falei: tá drogada, né, Fernanda? Tem nem igreja aí no Campo Grande? Ela tem até um nome engraçado, Lagoinha. Eu falei: Fernanda, tu tá fumando? Ela: não. Aí ela chegou e falou: não, tá aqui, ó, Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei: Fernanda, senão é ilusão da tua cabeça, tu não tá muito doida, faz a inscrição que a gente vai. Aí ela fez, a gente começou a vir. Eu falava: que loucura, o que eu estou fazendo? E eu comecei cheio de bermuda, chinelo, de óculos. Hoje veio de calçadinha, misericórdia. Cheio de droga na mochila. Chegava lá de capuz, óculos azul, aqueles óculos da Juliette. Da Rita Lee, aqueles óculos da Rita Lee. E chegava cheio de droga, porque a gente saía daqui, já ia acendendo baseado, ia para a praia. Eu tinha certinho contadinho, tinha um baseado para a praia, tinha um MD para tomar depois, tinha todas as drogas, tinha doce, tinha tudo na mochila. Tanto que, tão curtinho, a gente foi levar, depois de muito tempo, já convertido, mas tinha tanta droga em casa, que depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente passou numa blitz, levando um dos pastores em casa. Na volta eu passei na blitz, o policial mandou sair, fazer a revista completa. Quando ela abriu a bolsa, estava cheio de droga. Cheio de MD. Para quem não conhece, é um pedaço transparente e refletir a luz, ele reflete. Quando ela abriu a bolsa, ela olhou para a droga, regalou o olho, ela olhou para o policial. Eu falei: não tem o que eu fazer. Ele falou: agora eu caí. Ficou a mão policial, o policial colocou a lanterna. Pode fechar, senhora, pode ir embora. A gente foi embora, de repente ela olha no carro, ela com o olho arregalado para mim. Eu falei: o que foi, Fernando? Dela: tu não vai acreditar o que tem na minha bolsa. Eu tinha uma bolsa jogada no armário há tanto tempo que eu nem lembrava dessa bolsa. Quando ela abre a bolsa para me mostrar, cheio de droga, cheio de MD. Falei: pelo amor de Deus, Fernanda, quase que a gente vai para a cadeia. Não ia ter nem opção, não tinha como negar, estava ali. Aí eu cheguei e falei: não, nem espera chegar em casa, estava chovendo, e com água o MD se dissolve. Falei: joga agora pela janela. Só abre aqui, daqui que eu abro. E eu joguei pela janela assim. Eu falei: não, graças a Deus a gente está livre e hoje eu não preciso mais da droga. Aleluia! Vamos celebrar a vida do Marcão aí, gente. Meus irmãos, nós ficaríamos aqui a noite inteira para falar um pouquinho mais da vida deles, daquilo que eles viveram, daquilo que eles passaram. Mas tudo aquilo que nós falamos aqui é um pouquinho daquilo que todos nós vivemos, porém em áreas diferentes da nossa vida. Talvez você estava aí enquanto o Jean falava, enquanto o pastor Ayrton falava, enquanto o Marco falava, enquanto o pastor Fernando falava, e fez um filme na sua cabeça. Parece que voltou alguns anos atrás. Mas isso não é para te acusar, isso não é para te fazer menor ou te fazer pior do que alguém. Mas o Senhor te trouxe hoje para um ambiente de cura, de transformação, de libertação. E neste momento nós vamos tirar agora, porque uma história digna de ser contada é uma história que inclui Jesus nela. Até então, a nossa vida é apenas uma história. Mas ela só passa a ser digna de ser contada quando Jesus entra nela. Você pode perceber que Jean teve uma história muito difícil, mas quando Jesus entrou nela, tudo ficou diferente. Jesus é especialista em pegar histórias difíceis e fazer delas histórias extraordinárias. Talvez você esteja aí: não, mas a minha não tem jeito. Eu quero lhe dizer que a sua é que tem jeito mesmo. Talvez você olhe para o Marcos e faça: meu Deus do céu,
Marcos é droga, eu é outra coisa. É a mesma situação. O Senhor tem poder para te libertar. A palavra dele te liberta, a palavra dele te cura, a palavra dele te livra. De igual forma, tudo aquilo que Ayrton, talvez você se identificou, talvez você está replicando aquilo que o seu pai, aquilo que o seu avô, aquilo que o seu bisavô, e talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para você acabar com esse ciclo agora. Acabar com esse ciclo agora. Porque os seus filhos não vão viver isso, os seus netos não vão viver isso. Talvez você foi maltratado como o pastor Fernando. Talvez alguém nunca te fez um carinho. Talvez alguém nunca te disse eu te amo. Talvez nunca alguém te disse você é precioso para mim. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer que Ele te ama. Que ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, Ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele continua aqui. Ele continua aqui para cuidar de você. Eu queria que neste momento você ficasse de pé no seu lar. Eu queria que você não conversasse com ninguém agora. Eu queria que você agora fizesse um autoexame da sua vida. Eu queria que você olhasse para a sua vida, olhasse para tudo que você está vivendo, para tudo que você está passando. Feche os seus olhos agora, coloque-se a mão no seu coração. Você está num ambiente de cura, num ambiente de transformação, num ambiente que o Senhor marcou para mudar a sua história. Talvez você chegou aqui e você não sabia de algumas coisas que você ouviu. E quando nós não sabemos, nós não podemos modificar. Repare algo. Jonas, um dia ele fugiu. Mas se você reparar, ele não passou a vida fugindo. Davi um dia adulterou, mas ele não passou a vida adulterando. Aquilo que você está vivendo não significa que é o que você vai fazer para o resto da vida, é o que você vai viver para o resto da vida. Eu queria que enquanto nós louvamos aqui ao Senhor, que você tivesse uma conversa sincera com Deus. Talvez uma conversa que você nunca teve. Talvez uma conversa que você nunca teve com Deus. Talvez você nunca se abriu, talvez você nunca falou. Os pastores vão estar circulando. E essa conversa, ela precisa ser uma conversa de homem para homem agora. Ou melhor, de filho para pai. De filho para pai. Uma conversa séria. Uma conversa diante de um pai que te ama. Diante de um pai que marcou um encontro para mudar a sua história. Chega de vício. Chega de sentimentos que destrói a sua identidade. Chega de mazelas que destrói as suas emoções. Chega de carnalidade. Chega de replicar aquilo que Deus não tem para você. Deus tem um propósito lindo e maravilhoso para você viver. Para você viver. É só você e seu pai agora. Aproveite esse momento. Vou me entregar.
totalmente. Fala para ele, fala, ele está te ouvindo. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Talvez você precise liberar perdão. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. É só você e Deus. É só você e seu pai. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Se entrega. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. És minha fonte e a minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor aqui, você que precisa tomar uma decisão hoje diante de Deus, você não pode sair daqui sem tomar essa decisão. Com a mesma velocidade que Deus falou com você nessa noite, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida. Aqui é uma conversa de homem. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu quero orar por você. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Você que precisa tomar essa decisão hoje, hoje. Minha fonte é o teu amor. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. Venha, vem aqui, ó, aqui, ó. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Enquanto nós estávamos aqui, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Homens que chegaram aqui. Você é crente. Você tem vindo à igreja sempre. Você está no caminho. Mas você tem uma situação na sua vida que você tem muita dificuldade de perdoar. Porque feriu muito você. Mexeu com a sua identidade. Mexeu com a sua masculinidade. E você quer perdoar, mas você, toda vez que tenta, você diz da boca para fora. E você tem muita dificuldade de perdoar. E o Senhor tem uma palavra para você hoje. Se é você, se é um, se é dois, se é três, eu preciso liberar essa palavra para você hoje. Vem aqui desse lado aqui. Essa palavra é específica para esses irmãos. É só vocês.
Os outros ficam aqui. Vem cá. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. E 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 em teus braços é o meu descanso, Senhor. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o nosso descanso. E em teus braços é o meu 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 descanso seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, nós acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, aquele que nos guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o
nosso descanso. É o nosso descanso. Em teus braços é, Senhor. Em teus braços a cura. Em teus braços a libertação. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, em teus braços é o meu descanso. E 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 em teus braços é o meu descanso. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Só quem quer ser cheio, declara isso, vamos, vamos. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me, e até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, enche-me, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, enche-me, Senhor, e derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos, 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 vamos! E enche-me, e até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, enche-me, até transbordar. E derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama a sua glória, derrama
Existe uma presença sobrenatural de Deus aqui. Ela é palpável. Existem aqui alguns irmãos que entregaram a sua vida para Jesus. Existem alguns irmãos que estão ali tendo um tempo agora tão especial com Deus. Mas tão especial, tão especial. Sabe aquele dia que o pai marca um encontro com o filho? Deus marcou um encontro com alguns filhos aqui hoje. Coisa mais linda. Mas vocês que estão aqui, olha aqui para o pastor. Preciso que vocês repitam uma oração comigo. Uma oração muito simples, tá? Todos vão repetir. Senhor Jesus, esta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história. Hoje eu reconheço o Senhor Jesus, reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados cometidos por obras, por palavras, por pensamentos. A partir de hoje eu vou viver eternamente com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu jamais te abandonarei. Aleluia! Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. A Bíblia diz que há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver também uma festa na terra. E se há uma festa na terra, vira pra trás. E se há uma festa na terra, nós vamos celebrar juntos. Pode ser? Vai haver um momento que eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para trás. Pode ser? Então pronto, vamos lá. Tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não tem? Dois, 3. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, no compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia! Tem homem aí?
Fraco. Tem homem aí? Vamos lá de novo. Tem homem aí? Lá pra casa, lá pra casa. Corta aí lá pra casa, corta aí lá pra casa. Deixa eu ver, corta lá pra casa, corta lá pra casa. Corta lá pra casa. Transmissão, corta lá pra casa. Tem homem aí? É forte, é forte, é forte. Glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim: você foi abençoado. Fala para ele: você aprendeu hoje que a história que Deus escreve na sua vida é uma história digna de ser contada. Aleluia! Glória a Deus. Quem gostaria de participar, de estar no próximo sofá? Uai, então as mãos aí que levantou, sentou. É. Quem gostava de estar no próximo sofá? É, isso mesmo. Nossa história, ela precisa ser contada, né, para abençoar outras pessoas. Isso mesmo, muito bem. Vira para o seu irmão e fala com ele: sua amanhã tem culto, hein? Fala com ele: se você não vir, você não é crente não. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem, pela vida de cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida, pelo testemunho de cada um dos irmãos, pela vida do Marcos, pela vida do Jean, pela vida do pastor Ayrton, pela vida do pastor Fernando. Que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando a vida deles, Pai. Que eles continuem sendo instrumentos do Senhor, Pai, para abençoar pessoas, vidas, aonde quer que eles passem. E que a partir de hoje, meu Deus, sejam também aqui gerados instrumentos do Senhor, através de homens, Pai, abençoados e abençoadores, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, um fim de semana cheio do favor e do cuidado do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Cumprimente aí pelo menos uns 3 ou 4 homens antes de você ir embora, ok? Deus abençoe você. E você, homem, você, família que está aí em casa, que tempo precioso. Uma história digna de ser contada. É uma história que Jesus entra nela. Se você tem essa história, se você entregou a sua vida para Jesus, se você se reconciliou com Jesus, nos procure através desse telefone, através do WhatsApp 91600-8010, para que possamos nos conectar até você, para que possamos estar perto de você, cuidar de você e ser um parceiro de oração, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E amanhã temos 3 oportunidades para juntos celebrarmos o nome poderoso de Jesus. Às 8h30, às 10 da manhã e às 19 horas. Eu espero por você. Deus te abençoe.